Para os meus pais, eu tive que, vamos dizer assim, eu tive que me reconhecer para eles, né, 2 vezes. A primeira vez foi quando eu assumi minha sexualidade, quando eu era mais novo, antes da transição, né, no caso, na época, era com uma mulher lésbica. Isso foi meio que ok para eles, assim, não foi também uma grande emoção, uma grande felicidade, porque é isso, pai e mãe às vezes têm projeções nos seus filhos, né, eles imaginam uma coisa para o futuro dos seus filhos, então foi difícil um pouco essa quebra de expectativa, né, esse, entre aspas, mini luto que teve ali das projeções dela. Então aí, quando aconteceu a segunda vez, eu tinha 24 anos, e aí... vou dar uma resumida bem rápida, tá? Mas assim, quando eu entendi que a minha identidade de gênero era aquela e que não tinha mais como voltar atrás, e eu dividi isso com ela, foi bem difícil. Ali teve uma quebra monumental da expectativa dela, ela realmente falou assim, não, como assim? Houve um mix, pelo menos assim, vendo de fora, tá? Isso como filho falando, mas vendo de fora, houve um mix ali de preocupação, de fato, porque a gente sabe o mundo que a gente vive, e a preocupação dela do preconceito, da violência, das pessoas realmente terem uma questão comigo, e por outro lado, teve ali a quebra, de novo, da expectativa dela, e aí uma quebra muito mais profunda e significativa, porque aí, poxa, não é mais agora só por quem ele se atrai, agora é sobre quem ele é, né, e é uma coisa que eu contei para ela, assim, sobre como foi difícil para mim a infância, e como eu achava que eu não tinha sido contemplado como filho, e não tinha recebido o apoio deles em alguns momentos, em vários momentos, e que na verdade eu já tinha dado vários sinais, e eles não tinham visto essas coisas. Então ali teve vamos dizer, eu não vou dizer uma ruptura, mas ali teve um afastamento. Então assim, porra, teve um choque de expectativa e realidade. A partir desse momento, isso foi em janeiro de 2018, né? Acho que eu contei para ela em fevereiro, alguma coisa assim, de 2018. A partir daquele momento, nós tivemos algumas poucas conversas, mas conversas eles, né, meus pais. Aí ela contou pro meu pai e tal, eu também conversei com meu pai, ouvi algumas coisas bem difíceis dele, mas ali eu entendi que a gente tinha começado um processo diferente. Eu busquei uma terapia, e meus pais foram atrás das formas deles para começarem a processar essa informação, mas o ponto eu estava num lugar de, eu sou isso, eu vou entender e formular e me reconhecer, conhecer essa identidade nova, o que sou eu, o que eu fiz para agradar ele e a sociedade, né, e eu preciso de apoio nesse momento, eu estou querendo simplesmente, eu vou seguir independente do que vocês falem. E por outro lado, eles estavam num lugar de tipo assim, não, calma, como assim? Nossa, mas isso é muito do nada. Para eles era uma coisa do nada, para mim foi a vida inteira vivendo com isso, né? E não sabendo que isso tinha um nome, não sabendo como que isso funcionaria. Porque quando eu iniciei, eu falei assim, caraca, para mim, na verdade, os 24 anos foram pensando, eu me sinto assim, eu não sei se tem um nome, eu vejo poucas referências, as referências que eu vejo não são muito saudáveis, e elas geralmente são cobertas de privilégios e muito dinheiro, coisa que eu não tenho, então para mim era uma realidade tão distante, uma coisa tão, poxa, isso nunca seria possível para mim, que eu não achei que pudesse ser uma realidade. Então quando eu me encontrei nesse lugar, para mim foi, não existe mais escolha, isso aqui não é uma escolha, isso aqui sou eu. Estou avisando apenas, estou seguindo com isso, esse vai ser meu processo. E do outro lado, eles estavam num lugar de tipo assim, opa, super repentino, como assim, do nada. Estamos preocupados com a parte hormonal, então a parte hormonal, física, meu pai é médico, né, então para ele é tipo, opa, o que está acontecendo? Entrou muito em colapso com a medicina, com a biologia, com a fisiologia, conceito do gênero, então assim, eles tiveram que enfrentar um caminho ali de tipo assim, pô, enquanto eu precisava só de apoio, eles estavam ali no calma, vai com calma, pisa um pouco no freio, a gente não tá entendendo nada, queremos estar perto, queremos apoiar, porém não sabemos como, e aí eles estavam, o discurso deles era muito tipo, você vai se arrepender, você não vai engravidar, eles estavam só olhando para os contras e as partes ruins. Eu não estava preparado, não estava disposto a estar perto deles enquanto o pensamento deles fosse esse. Porque eu vivi 24 anos da minha vida, eu não vou dizer miserável, porque eu tive partes muito felizes da minha infância, mas eu não era completamente feliz. Eu fazia tudo pela metade, porque para mim faltava sempre um pedaço de mim em tudo que eu fazia.
inclusive hoje, algo que me pega muito é, eu revivo muitas coisas no passado, às vezes que eu falava assim, como teria sido isso aqui se eu já tivesse feito a transição? Sabe? Momentos da minha vida, por exemplo, eu trabalhei na Disney durante 3 meses e para mim foi maravilhoso, mas eu falei, caralho, como teria sido se eu já tivesse reconhecido o Miguel? Pô, teria sido melhor ainda, porque eu falo, tudo que eu faço hoje é 1000 vezes mais legal e mais feliz do que antes, entendeu? Quando faltava esse pedaço de mim. Enfim, nossa relação ficou realmente afastada. Eles estavam no processo deles de entender, de pegar mais informações e ponto crucial aqui, tá, DL? Como foi importante para eles estudarem sobre o assunto, verem vídeos, verem pessoas falando sobre médicos, mães, pais, referências também, que para eles foi super importante. Apesar desse pensamento negativo que você falou, eles foram procurar entender, né? É que assim, o que acontece? A gente entrou muito em choque porque eu estava desesperado. Quando eu assumi minha identidade, nada ia me parar. E qualquer coisa que fosse contra o meu pensamento naquela época, eu estava tão reprimido, tão destruído por dentro, que eu falei assim, não, é isso, cara, é isso. Ninguém mais pode me parar. Então, qualquer coisa que eles falassem, por mais que tivesse um tom de preocupação, eu encarava como rejeição. Porque para mim era uma coisa que já me tocava desde cedo, do tipo assim, pô, vocês já não me apoiaram até agora, é agora que eu realmente, pô, encontrei a felicidade da minha vida, vocês vão ficar me barrando, tipo, não é justo, sabe? Então vai para lá, vai seguir o processo de vocês, e naquele momento eu comecei a entender que existia a possibilidade de eu não ter mais os meus pais. E fui para terapia, para uma terapeuta maravilhosa, inclusive, encontrei, que me ajuda até hoje, está comigo até hoje, a doutora Maia Foigel, que me ajudou a entender que eu precisava fazer essa ruptura de cordão umbilical. Tipo assim, você não precisa mais se adequar ao que seus pais querem. Na verdade, você nunca precisou, mas agora você precisa se lima esse cordão umbilical, entendeu? Você tem que entender que você é um indivíduo e que apesar de você estar quebrando as expectativas deles, eles vão ter que superar isso, entendeu? Então, ali eu comecei a entender que existiria a possibilidade de eu realmente não ter mais pais, né? Eles, tipo, rejeitarem a ideia de que eu era filho deles e a gente realmente ter que romper contato. Lógico, nenhum filho quer isso, nenhuma filha quer isso, ninguém gostaria disso. Eu imagino que nem pelo lado dos pais, nem pelo lado dos filhos. Então, óbvio que a gente anseia a união e anseia o amor incondicional, que é o que nos liga. Mas a vida é essa, né? Então, mas graças a Deus é isso. A gente ficou separado mais ou menos um ano e pouquinho, até aconteceu o fatídico momento que eu fiz a minha mastectomia, que pra gente foi um momento muito simbólico, né? Mas nesse meio tempo, eles foram atrás de terapia. Eu não sei se eles foram, na verdade, eu não sei se eles fizeram terapia. Eu gostaria muito que eles tivessem feito, acho que minha mãe fez. E buscaram estudar. Nesse meio tempo, não fiquei, por exemplo, eu dependia um pouco deles ainda na parte financeira, nunca abriram mão, sempre estiveram, sempre me deram. Essa foi a forma deles mostrarem que eles estavam lá. Tipo, a gente não conseguia conviver tanto, mas o amor estava lá, entendeu? Eu sei que eles estavam tentando, eu sei que eles estavam me amparando financeiramente, né? E isso para mim estava bastando, né? E do meu lado, eu estava lá com a minha terapia, tinha pessoas muito boas na minha vida que também me ajudaram a sair desse lugar, meio que de buraco assim, e voltar a ficar bem, sabe? Porque quando eu entrei, no momento que eu me reconheci, antes disso, eu estava muito, muito mal, assim, bem, num lugar bem ruim, assim, que eu meio que tinha chegado eu tinha meio que entrado em, como é que fala? Eu tinha me conformado que eu seria infeliz a vida toda. Eu falei, pô, vai sempre faltar um pedaço de mim e fé.